Eu tive uma super aluna de nutrição na faculdade que infelizmente ficou cega. Isso não a impediu de se formar e de se tornar uma super nutricionista. Mas o que aconteceu para ela ficar cega? Ela era uma paciente diabética tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o próprio organismo começa a atacar o pâncreas. Mas não sabemos por que isso acontece. Podem ter componentes genéticos, mas podem ter componentes ambientais também. Por exemplo, viroses podem desencadear doenças autoimunes como o diabetes tipo 1. E o que acontece no diabetes tipo 1 é que o pâncreas vai deixando de produzir insulina e a pessoa fica dependente do uso da insulina exógena. Então, ela precisa aplicar diariamente insulina exógena em alguma parte do corpo. Pode ser na barriga, pode ser nas coxas, pode ser nas nádegas. E sem essa aplicação, o paciente desenvolve o que a gente chama de cetoacidose diabética e pode ir a óbito, pode morrer por conta disso. Então, é obrigatória a aplicação diária da insulina. Todo mundo precisa de uma dose de insulina mínima, que a gente chama de insulina basal, para manter as funções do nosso organismo. E, além disso, se a pessoa consome carboidratos, ela precisa, ao longo do dia, aplicar mais insulina para manter os níveis de glicose no sangue adequados, nem abaixo do que é esperado e não desenvolver também uma hiperglicemia, porque a hiperglicemia traz várias complicações. A glicose começa a se grudar onde não deve, pode causar problemas nos rins e a pessoa precisar de um transplante renal, pode causar problemas cardíacos, pode causar alterações cerebrais, pode causar também alterações na retina e aí a pessoa, neste caso, pode perder a visão, como aconteceu com essa aluna. Fora isso, sem a aplicação da insulina, a pessoa pode entrar num quadro de cetoacidose diabética, que é um quadro em que a pessoa tem muita glicose circulante. Então, em condições normais, em jejum, temos cerca de 90 a 99 miligramas por decilitro de glicose circulando. No caso da cetoacidose, a pessoa pode ter 300, 400, 500 miligramas de glicose circulando, ou seja, quantidades 3, 4, 5 vezes maiores do que o esperado em jejum, mas essa glicose não está entrando nas células porque a pessoa não tem insulina. Então, o corpo, apesar de ter glicose disponível, açúcar disponível, ele não consegue utilizar esse açúcar para a produção de energia, ele é obrigado a utilizar os estoques de gordura e a pessoa vai produzindo corpos cetônicos em quantidades absurdas, o que leva a uma acidificação do meio. E quando o meio está muito ácido, nossas proteínas começam a desnaturar, começam a perder a forma e não funcionam. E essa é uma condição gravíssima, essa combinação de glicose muito alta com corpos cetônicos muito alto, pH muito baixo, pode levar a pessoa a óbito. Por isso, o tratamento é realmente a aplicação de insulina. Agora, se a pessoa vai consumindo muito carboidrato, se ela está consumindo pão toda hora, arroz toda hora, biscoito, bolo, e toda hora ela precisa aplicar insulina para controlar os níveis de açúcar, o que acontece é que a pessoa vai engordando, começa a engordar muito. Então é muito comum diabéticos sobrepeso, diabéticos tipo 1 obesos, porque quanto mais carboidrato eles comem, quanto mais insulina eles aplicam, maior o ganho de peso. A insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio de estoque. É um hormônio que faz todo esse açúcar entrar dentro das células e grande parte desse açúcar vai virar gordura. Então, enquanto é criança, a mãe vai aplicando insulina, vai controlando. Mas na adolescência, o que acontece é que muitas pessoas desenvolvem distúrbios de imagem corporal, começam a ficar muito gordinhos e começam a não gostar. E aí que vem o problema. Na tentativa de emagrecer, vários adolescentes deixam de utilizar a insulina, emagrecem mesmo, porém a glicose fica muito alta e o risco de doenças aumenta muito. Essa tentativa de emagrecer para ficar dentro de um padrão estético, arriscando a própria vida, é o que a gente chama no diabetes tipo 1 de diabulimia. É um distúrbio alimentar em que a pessoa tenta ficar magra às custas do não uso da insulina. Então, o tratamento clássico do diabetes tipo 1 é a contagem de carboidrato. A pessoa conta quanto de carboidrato ela consumiu
e a partir dessa contagem, ela aplica uma dose proporcional de insulina. Se essa pessoa estiver engordando muito, isso quer dizer que ela está consumindo mais carboidrato do que ela precisa, e aí ela é obrigada a aplicar mais insulina. Então hoje a gente entende que ao invés de deixar de tomar insulina, porque é um hormônio muito importante, sem ele não sobrevivemos, o que o diabético tipo 1 precisa é regular melhor essa quantidade de carboidrato. Diminuir provavelmente a quantidade de carboidrato que ele consome. Ele não vai morrer por causa disso. É um mito que o diabético tipo 1 não pode restringir carboidrato, ele pode sim. Existem cada vez mais estudos, não só com dieta low carb, mas dieta também cetogênica para o diabetes tipo 1. Esse vai ser o tema do próximo vídeo, então se você tem interesse nesse tema, fique ligado. Então o diabético pode sim restringir carboidrato, especialmente se ele não é muito ativo, se ele passa o dia todo sentado na escola ou no trabalho, e com isso ele vai precisar aplicar menos insulina. Então a energia dele ele vai extrair de outras fontes, da gordura, também da proteína e consumir menos carboidrato para não ficar muito gordinho, se sentir bem com o próprio corpo e manter a saúde. Claro, todo paciente que está passando por isso precisa de acompanhamento, acompanhamento nutricional, se estiver deprimido, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico. Essa equipe multidisciplinar é muito importante. E em relação à dieta low carb, a dieta cetogênica também, assine a plataforma T21.video para aprender tudo sobre esse tema. E se precisar de uma ajuda mais urgente, marque uma consulta. Meu site é andreatorres.com/consultoria.